Glória a Deus, boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Aleluia. É com alegria que nós pregamos a palavra de Deus, com muita alegria, e com muito compromisso também, porque aquilo que aqui passamos, pode mudar a vida de alguém, ou melhor, deve mudar. Então, nosso compromisso aumenta muito, mas a Bíblia nos ensina que a quem muito é dado, muito também é exigido. O pastor falou em reconhecimento. Quem quer ser reconhecido, se prepara, porque vai ter cobrança, vai ter trabalho, vai ter que ter esforço, vai ter que ter dedicação. É melhor ouvir, o próprio Jesus falou, é melhor ouvir, mas sabe aquele que ouve do que aquele que fala. Então, irmãos, quando nós formos falarmos, que nós possamos estar preparados para enfrentar o que tem por vir. Amém? Nós estamos nessa campanha, venha o teu reino. Venha o teu reino. E eu vou trazer uma palavra nesta noite, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos, é uma passagem muito conhecida da igreja. No capítulo 2 e no versículo 18. Amém? Que nos diz assim: e disse Deus, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aleluia. Feche seus olhos e peça: Deus, fala comigo nesta noite. Pai maravilhoso, em nome de Jesus nos colocamos na tua presença em oração neste momento. Eu peço a Ti, Senhor, que a partir deste momento, as palavras que saiam da minha boca sejam palavras vindas por Ti, Senhor. Que eu possa aprender mais de Ti, para que eu possa transmitir o Teu recado, a Tua mensagem, a Tua palavra para a igreja, Pai. E que possamos todos nós sairmos daqui nesta noite tendo compreendidos ela por completo, para que possamos viver ainda mais em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com o Teu estatuto, o Teu ensinamento, com aquilo que Tu preparou para nós viver aqui nesta terra, em nome de Jesus, Pai, que seja assim, e por isso eu quero Te agradecer, porque é assim que vai ser. Deus maravilhoso, muito obrigado, amém, Jesus. Os irmãos podem assentar. Glória a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, a gente lê a Bíblia, agora estamos aí, né, lendo de novo a Bíblia de forma diária com toda a igreja, né? Quem não pegou o calendário, tem aqui ainda, pega o calendário, participa para que nós possamos conhecer a palavra. É como um mecânico de carro que não leu o manual de um carro. Como é que ele vai fazer a manutenção? Vou levar meu carro ao mecânico, mas ele não pegou o manual do carro, ele não estudou, como é que ele vai fazer a manutenção correta? Mas eu fiz a manutenção num outro carro, uma outra marca, um outro tempo, não vai adiantar. Não, é específica. Mas eu li um livro que falava de Deus, que falava de Jesus, uma história. Não, irmãos, nós temos que ler o nosso manual que Deus deixou para nós, a Bíblia Sagrada. E quanto mais se lê, mais se aprende. É como a gente olha um filme, e muitas vezes gosta daquele filme. Outro dia a gente olha de novo e, mas eu não tinha visto isso aqui. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. E daqui a pouco você olha de novo e terceira vez que olha, você enxerga outro detalhe novo que você não tinha visto. E é por isso que nós precisamos ler e reler, para que possamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos compreender o propósito de Deus para conosco.
A nossa criação, irmãos, não foi em vão, teve um propósito para nós. E quando Deus formou a terra e os animais e tudo que nela há, Ele olhou depois e fez o homem. E quando a Bíblia diz ela fez o homem, faz o homem no sentido o homem masculino, o homem. Não é o homem em geral, como é o homem, a humanidade, não, o homem, homem. E aquele homem estava ali. E Deus deu a ele as orientações que ele devia fazer. E ele deu uma orientação específica ao homem. Ó, de tudo aqui tu pode aproveitar, menos da árvore que está ali no jardim. É aquela árvore específica ali, você não participa dela. E neste momento, Deus ainda não havia feito a mulher. E ele olhou para o homem e viu assim, não é bom que o homem esteja só. E agora vem o que nós lemos aqui. Falhei a ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E agora vem algo, irmãos, que eu estudei. A palavra auxiliadora, ela foi traduzida do hebraico. E no hebraico, irmãos, auxiliador não quer dizer alguém, quer dizer também. Ela vem no sentido masculino, um auxiliar, um ajudador, um ajudante, mas ela quer dizer também socorro de Deus. Ela pode querer dizer também o próprio Deus. E quando Deus diz que fará alguém para estar ao lado do homem, para que sejam os dois um só, a mulher ao lado do homem é o socorro do homem. E quando se reconhece isso na mulher ao nosso lado, a gente consegue entender Deus, consegue viver o céu na terra. Como o pastor tem falado tanto, venha o teu reino a nós, quando nós entendemos, quando nós compreendemos isso, que a mulher não é para ser empregada do homem, não é. Deus viu que o homem estava entristecido, e disse, eu vou colocar socorro ali, eu vou colocar auxílio ali, eu vou colocar ajuda, algo especial para a vida dele, e vai levantá-lo. Muitas vezes, irmãos, nós homens passamos momentos difíceis na nossa vida, eu próprio passei, momentos difíceis, eu muitas vezes, vou falar a verdade aos irmãos, eu me acordei de madrugada apavorado, assustado, não sabia o que ia fazer no outro dia, me acordava assim, do nada assim, sabe aquela chargezinha que tem assim, o cérebro conversando com a pessoa, já dormiu? Estou quase. Está com muito sono? Estou bastante sono. Lembra do boleto de amanhã aí? Assim eu acordava na madrugada. E fui enfrentando, só que, irmãos, um dia eu disse a minha esposa, e tudo isso eu aguentava sozinho, e eu não queria abrir para ela, eu queria protegê-la de tudo isso, mas eu não entendi que se eu falasse para ela, eu teria ali o meu socorro, a minha auxiliadora, que ia dar a mão, e vamos enfrentar, e nós vamos vencer. E nesse momento, irmãos, quando eu falei para ela assim, eu me senti constrangido mesmo dentro da minha família, eu me senti constrangido de falar, que eu de protetor, eu de guerreiro, te defendo, te sustento, eu estou contigo, agora, eu estava com medo, e eu encontrei nela o meu socorro, porque eu pude reclinar a minha cabeça no colo dela, e descansar, e ela disse, fica tranquilo, porque nós vamos vencer. Ela não está aqui hoje, porque ela ficou cuidando da mãe dela, mas ela está nos assistindo em casa, e ela sabe de tudo isso que eu estou falando. A mulher ao nosso lado, irmãos, ela não é uma ajudadora, simplesmente não é o nosso socorro. Quem está com a esposa do lado aí, levanta a mão. Olha aí.
Quem não está com a esposa do lado aí, levanta a mão. Está lá em casa, me esperando. Irmão, honra essa mulher que está ao teu lado. Deus nos deu mais força, mais vigor. Deus nos deu mais capacidade de poder defender, de atacar se preciso for. Mas eu quero te dizer que você tem que estar disposto a entrar na frente de uma bala se alguém atirar contra ela. É assim que nós defendemos a nossa família, é para isso que Deus nos fez mais forte. É para defender sobre todas as coisas. E a mulher tem o poder de nos dominar. Veja bem, irmãos, que eu já vi várias vezes, não vou falar que foi comigo mas eu já vi vários guerreiros, homens valentes, e que a mulher trazia ele na mão. Eu já vi homens que enfrentavam multidões, irmãos. Eu já vi homem que enfrentava 4, 5 e não tinha medo de encarar ninguém. E fazia tudo o que a mulher mandava. É engraçado, só que é o seguinte, meus irmãos, sabe por que isso? Porque a mulher é o nosso socorro. E o homem que reconhece isso, ele prospera. E quando eu falo prosperar, não é ter mais dinheiro, não. Eu falo prosperar na vida. Enfrentamos e ela me ajudou e nós vencemos a batalha. Levou alguns anos. Já falei sobre isso aqui. Levou 2, 3 anos. Enfrentando. Um dia minha própria irmã disse assim: por que ele não vende aquele carro dele? Se ele está com tanta dificuldade, não quer baixar a cabeça? Mas ela não sabia que o meu carro tinha uma restrição de transferência, eu não podia transferir, senão eu tinha vendido. E sabe o que acontece, irmãos? Era projeto de Deus ter aquela restrição de transferência, senão eu tinha vendido mesmo. E Deus me fez vencer sem eu precisar vender. Deus me deu força, a capacidade. E um dia eu perguntei à minha esposa, eu perguntei para ela: ô Ângela, tu viu em algum momento? Eu estava em Sapiranga, eu voltei para a empresa, cheguei, eu busquei o serviço, coloquei dentro da fábrica. Naquele tempo eu levava o serviço, hoje não levo mais, hoje tem um motorista que leva, mas nesse tempo eu levava, e trouxe de volta. Eu cheguei, olhei para a empresa, e sentei na cadeira uma máquina de costura e comecei a costurar calçado. Sem falar nada para ninguém, cheguei ali, comecei a costurar e trabalhar ali. E ela disse: ele precisa de ajuda, ele precisa de mim. Mas na hora ela não falou nada. Depois em casa vamos conversar, vamos ver como é que estão as coisas, como é que está indo, e veio conversando comigo, e ela disse: tem fé e coragem que nós vamos conseguir. Já melhorou muito, falta pouco agora, vamos continuar. Mas ela não falou: eu te vi desanimado, eu te vi caído, não. Ela disse: tu tem potencial, tu tem condição, tu consegue vencer. Sabe, irmãos, eu levantei a cabeça e pensei: eu tenho um patrimônio tão grande, né? Essa dívida que eu tenho é nada perto do patrimônio que eu tenho. Se eu vender apenas um pouco, eu consigo, e Deus me deu vitória sem mesmo eu vender. Deus me deu a vitória. Quando eu vendi um patrimônio, Deus me deu algo maior. Irmão, eu prosperei no meio da crise. E melhor, nós nos unimos ainda mais. Nós ficamos mais juntos. E sabe o que é isso, irmãos? É curar ainda mais a carne. Sabe o que acontece? Quando nós nos casamos, quando o homem une a sua esposa, já não são mais dois, não é assim que diz a palavra? Já não são mais dois, apenas um. Se um está sofrendo, o outro está sofrendo junto. Se um está sorrindo, o outro está sorrindo junto. Porque eu não posso estar feliz com um braço com dor e outro não. Eu não posso dizer assim: não, eu estou contente porque esse não está doendo. Não, tem que estar os dois bons para eu estar tranquilo. Nós não fomos criados para sentir dor. Não. Nós temos que estar bem.
E aí se uniu cada vez mais. E isso passou, imagina, irmão, sabe o que acontece muitas das vezes, quando chega esse momento? Ao invés do reino chegar e ficar mais forte na vida da família, a pessoa diz, não, isso não dá mais, eu não consigo, é muita pressão, não dá mais, e cada um para um lado, e só piora a situação. Só torna-se as coisas mais difíceis ainda. Quando deve acontecer o contrário, deve de unir cada vez mais. Isso é trazer o reino até nós, é trazer a união. É difícil, mas nada é fácil. Jesus veio e enfrentou a cruz por nós. Hoje nós contamos uma história. Jesus caminhou na via sacra carregando a cruz, era açoitado. Veio um servo de Deus lá, que estava pelo caminho, eles obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus por um pouco. Depois Jesus voltou a carregar e foi lá e foi pregado. Falar a história é fácil, mas viver a história é fácil. Para quem viveu essa história, para quem estava ali, mas quando eu falo para quem estava ali, eu estou falando de Jesus, porque ele sofreu, mais a mãe dele e a família dele. Os demais estavam ali de observadores, mesmo aqueles que foram curados. Às vezes eu me pergunto onde é que estavam os que foram curados por ele, aqueles que tocaram a veste de Jesus e foram curados, aquele que Jesus estendeu a mão e foram curados, aquele que voltou a enxergar, onde é que estava nesse momento? Onde é que estava? Onde é que estava que deixaram crucificar? E logo penso, não era para acontecer, porque ele sempre disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos deles. Era para acontecer. Às vezes a gente pensa, por que está acontecendo isso comigo? É porque era para acontecer. Era para te capacitar ainda mais, era para me deixar mais forte, e eu acredito nisso hoje, irmãos. É difícil quando se viveu, mas hoje é uma história para se contar. É de um momento difícil que se teve vitória, e Deus abençoou ainda mais, e tornou a segunda história melhor que a primeira. Não é assim que diz na palavra, a glória da segunda casa é maior que a da primeira? É assim na nossa vida, irmãos. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade, um caminho difícil, nós vamos, não saímos dos caminhos de Deus, não saímos da palavra de Deus, não tiramos o reino da nossa vida, e só quem pode tirar somos nós. Sou eu que posso tirar o reino da minha vida, eu posso tirar, me afastando da presença de Deus, me afastando da palavra de Deus. Mas não. Nós ficar firmes, nós enfrentamos, e Deus, Ele é conosco, Ele vai abrindo porta, nós não podemos ficar parados. Deus abre a porta, mas nós temos que passar. Ele não vai vir fazer por você o que você mesmo pode fazer, mas Ele vai te mostrar o caminho, vai te dar a direção, vai te enviar pessoas para o teu lado, para te dar força. Mas a força maior eu encontrei do meu lado, dentro da minha casa. Dentro da minha casa. E é ali, irmãos, que o reino tem que estar mais presente na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É por isso que Deus olhou para nós, olha só, Ele sozinho não é nada, Ele sozinho é entristecido, Ele pode todas as coisas aqui, ó. Tem tudo o que Ele precisa aqui, mas Ele está entristecido. Vou colocar o socorro ao lado dEle, vou colocar a minha presença ao lado dele, representada ali na esposa, e colocou. E hoje nós seguimos o mesmo caminho, está ali do nosso lado. Você precisa defender a sua esposa sobre toda coisa. Não aceita ninguém falar mal da tua esposa, meu irmão, mas não aceita mesmo. Defenda ela. Porque quem vai te ajudar na hora difícil é quem vai estar ao teu lado. E assim nós podemos caminhar triunfantes. Eu lembro ainda mais, irmãos, muito tempo atrás, quando volto no tempo atrás, em 2006. No ano de 2006, eu era gerente de uma fábrica que ainda existe ainda, Calçado Sandra. Mas eu estava entristecido, desanimado, cansado.
Uma sexta-feira eu fui para casa, cheguei em casa, e a minha esposa trabalhava numa outra fábrica chamada Gonçalves, que tem até hoje também. Ela é gerente de costura lá. Eu cheguei em casa, ela não estava, liguei para ela, oi, está vindo para casa? Daí ela, não, eu estou fazendo serão, tenho que ficar até tarde. E eu disse para ela, eu preciso do teu colo. Daí ela, vou tentar ir mais cedo. Mas não veio, ela veio mais tarde. Mas quando ela chegou, aí nós conversamos, ela disse, André, quem sabe então tu não muda o caminho? Quem sabe não abandona isso tudo, desiste disso aí e abre a tua própria empresa. Começa para ti com uma nova vontade, um novo vigor e pega. E disse mais, ela disse assim, olha, o tio está trabalhando ali, tem aquele prédio ali, e daqui a pouco ele tem um lugar para ti ali, ele está só se arrastando mesmo, daqui a pouco ele não quer mais. E eu disse para ela, eu vou fazer isso aí mesmo. Fui lá e falei com ele no fim de semana, não, eu tenho um lugar lá para ti sim, tem espaço sobrando, pode ir para lá. E fui para lá, irmão. Mudei de emprego. Agora eu tenho a minha própria empresa, agora eu estou trabalhando, agora vamos começar a trabalhar e se dedicar, e eu sozinho ali, comecei sozinho, convidei algumas pessoas que eu conhecia, vieram trabalhar comigo, e fui indo, e chegou aonde estamos hoje, com a orientação do meu socorro. Quem sabe hoje eu podia ser ainda um gerente de fábrica, bem sucedido como eu era no tempo. Mas quem sabe ainda entristecido, quem sabe ainda com momentos felizes, outros momentos tristes, outros momentos animados, ainda assim, mas não. Deus me deu um novo ânimo, uma nova força. Enfrentamos dificuldades, mas não desistimos de lutar. Estava ali junto, agarrados, lado a lado. E permanecemos até hoje. Isso é trazer o reino até nós. É crer num Deus soberano que pode todas as coisas. É confiar naquele que Deus colocou do nosso lado, para nos ser socorro na hora em que precisamos, e poder andar de lado a lado, de mãos dadas. Eu ainda lembro como uma pessoa que foi com nós para Israel, depois nós tivemos um encontro falando assim, eu achei tão bacana, né? O tempo todo lá, observei isso aí, tu e a tua esposa sempre junto, um do lado do outro, sempre caminhando junto, de mão dada, para lá para cá, não abandonou nunca. Mas na hora eu fiquei assim, disse assim, mas é minha esposa? Onde é que eu ia estar? Se não do lado dela? É minha esposa, eu tenho que andar do lado dela, porque se ela resbalar, eu tenho que estar segurando a mão dela, para ela não cair, eu tenho que proteger, eu tenho que ajudar. E quando nós fomos subir, irmãos, o Monte Sinai, eu já sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia ser complicado, porque quando o guia começou a falar, se tem problema de pressão, se tem problema de coração, se tem muita idade, se tem problema nas pernas, não vai. Eu sei que é fé, que é vontade, mas se tiver, não vai, porque vai ficar no caminho e não tem como voltar atrás. E lá pelo caminho, muitos ficaram pelo caminho, e por muitos momentos, mesmo eu, cansado, também não estava preparado, fisicamente para essa caminhada. Só que é o seguinte, meus irmãos, eu não podia deixar ela, grudei ela pela mão e nós fomos. Eu disse, fica tranquila que nós vamos. Um momento ela disse assim, quem sabe eu fico, não, fica aqui, vamos junto, vamos lá, está cansado, eu paro contigo e nós caminhamos um pouco. Quando ela estava cansando, disse, vamos só mais 2 passos, só mais 2 degraus, só mais 3 degraus, vamos subindo, e quando nós vimos, o irmão, nós estávamos tirando foto lá em cima e orando no Monte Sinai. É juntos, irmãos, é dar a mão e ir. Eu estava cansado, eu estava morto de cansado. Faltou o ar em ti, pastora, né? Faltou o ar em mim, só que eu não podia deixar ela para trás, não, e eu vou te levar, e eu não podia desistir também, não, porque eu tinha que mostrar para ela que ela tem alguém para defender e para ajudar ela até o final, não parar pelo caminho. Disposição além da força,
E vamos, chegamos lá em cima. A foto lá em cima não ficou bonita, irmão, não ficou. Do lugar ficou. Mas não dá para postar a foto. Mas nós chegamos lá, e isso é o que importa. O objetivo, Deus nos colocou lado a lado para nós chegar no topo do que for. Aquilo que nós objetivar, nós vamos ir. É nosso objetivo chegar lá, e nós vamos, irmãos. Nós vamos. Nós temos capacidade, nós temos força. E quando um fica mais fraco, o outro puxa. É assim. É assim que nós precisamos ir firmes. E a vitória vai chegar. Afinal, Deus colocou ao nosso lado o nosso socorro. O próprio Deus estava ali. Imagina, Deus fez o homem. Agora ele está ali. Com tudo que precisava ter. E olhou e viu que não era bom ele estar ali sozinho. E ele colocou algo especial na nossa vida. Por isso, irmãos, se marido, defenda a tua mulher. Se precisar, carrega no colo e leva. Mesmo cansado, pastor, mesmo muito cansado. Mesmo que depois vai da câmara nos braços, nas pernas, mas leva igual. Chega até lá, até o final junto, não deixa pelo caminho. Vai até o fim. Porque lá, na vitória, nós vamos poder dizer assim, foi difícil? Foi, mas nós vencemos, nós podemos. Juntos, nós somos mais. Imagina, irmão, uma família unida. Uma família unida, ninguém derruba, não. Eu vi eu vi esses dias, eu estudo muito, irmão. Estudo não, eu assisto muita aula. Eu estudo muito pouco, mas eu assisto muita aula. E eu estava vendo um advogado falando, ele estava falando com o juiz. Um advogado falando com o juiz, não numa sessão, estava falando fora. Ele disse assim, olha, se tu fizer alguma coisa contra a minha família, e era um familiar dele que ia ser julgado, e se fizer alguma coisa contra uma família, sabe que tem homem na minha família. O que tu fizer de julgamento errado, que prejudicar um da nossa família, sabe que tem muito mais, e eles vão atacar, porque eles vão defender a honra da família. E eu olhando aquilo e pensando, né, irmãos, nós precisamos defender assim a nossa família. Defender com honra, defender com vigor. Ninguém ataca a nossa família. Ninguém. Ninguém ataca a tua família. E sabe por que o inimigo ataca tanta família, irmãos? Porque quando ele começa a colocar dúvida no meio do casal, começa a colocar desconfiança no meio do casal, ele enfraquece a família. E eu quero te dizer, irmãos, que eu falei de mim porque você tem uma prova viva aqui de algo que resultou. Nisso foi o problema que teve externo, irmãos, que veio à minha empresa. Mas olha, veja bem, que uma família unida vai e vence, vai, enfrenta. Mas quando o inimigo desestrutura a família, a derrota já é quase certa. E é por isso que o inimigo tem, desde o princípio, tentado destruir a família. Já tentou mesmo lá do Éden, com a serpente, destruir a família. E tem continuado todos os dias, colocando dúvida, colocando obstáculo, colocando problemas, colocando dificuldades. Só que a família que enfrenta unida, irmãos, ela cresce e fica mais forte. Muitos não resistem. Muitos param pelo caminho. Muitos, como diz na gíria lá fora, lá, muitos jogam boné. Outros, como diz lá na tropa de elite, pedem para sair. Muitos pedem para sair. Mas aquele que enfrenta, aquele que dá as mãos e continua caminhando, esse tem a vitória. Esse chega no final, olha para trás e diz, foi difícil, foi, mas olha aonde é que nós chegamos. Olha o quão forte nós somos. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos, irmãos. Você é muito mais forte do que você pensa que é. Afinal, você é criação do Deus Altíssimo. Você é projeto dele. Ele fez todas as coisas primeiro e depois ele olhou e te colocou aqui. E agora é desfrutar. É aproveitar o que ele colocou.
As dificuldades vêm para te tornar mais forte. Você vai na academia, que nem eu, não faço academia nenhuma, muito tempo, não faço mais nada, mas quando a gente vai e faz alguns exercícios, os músculos no outro dia tá doído demais. E se eu pegar e fazer mais de novo, e mais de novo, cada vez menos doído eles ficam, porque cada vez mais forte eles são. Assim, quando vem os problemas também, pense assim, esse problema vai me deixar mais forte, essa dificuldade vai me deixar mais capaz, eu vou ter mais vigor para enfrentar as dificuldades do porvir, se vierem, e cada vez mais eu estou preparado, e Deus vai me dar cada vez mais vitória. O que não podemos é nos afastar, por isso nós precisamos estar cada vez mais unidos, cada vez mais juntos, que Deus possa nos proteger cada vez mais. Pense nisso, irmãos, hoje é noite da família, culto da família, pensa na tua família. Quando eu falo marido e mulher, às vezes já, a pessoa já é viúva, ou já está separado, mas tem a família, ainda tem os filhos, ainda tem algo que nós queremos defender. Eu, esse ano, completo 28 anos de casado, são 28 anos, e eu me lembro, mais ou menos uns 24 anos atrás, o meu sogro doente, ele ia a Porto Alegre fazer as consultas periódicas, e o meu pai motorista do ônibus que levava os doentes. E daí no caminho eles ficavam dizendo um para o outro assim, tua filha se ajeitou depois que casou com meu filho. O outro dizia assim, não, o teu filho que tomou jeito depois que casou com a minha filha. Aí alguém ali estava certa, né, irmãos? Eu acho que era o meu sogro. Com certeza, pastor, era ele. Então, uma mulher tem o poder de mudar a vida de um homem, para melhor, para muito melhor. Eu sei por mim, Deus transformou a minha vida para muito melhor. Quando eu disse que a mulher pega o valente e torna numa criança, chorando nas mãos, às vezes isso serve para mim também, porque a minha esposa me pegou na mão. Tem uma marionete que a gente pega uma chave e bota aqui, agora eu vou botar aqui, agora vai ficar ali, agora vai ficar lá, assim ela faz com nós. Por isso nós temos que ter todo o cuidado quando nós casar com a pessoa certa, casar com a pessoa que vai nos levar para frente, porque ela vai nos levar para frente, porque ela tem o poder para isso, fazer isso conosco, ela domina sobre nós, meus irmãos, é isso que acontece. E sabe que quando nós damos ouvido à nossa esposa, nós vamos para frente. Às vezes a gente diz assim, eu que sei, não vou fazer do meu jeito, a gente vai do meu jeito, dando errado. Dando errado. A mulher tem uma percepção melhor das coisas. E o homem tem o poder de ir lá e fazer. E se ele fizer do jeito dele, vai dar errado. E ele vai passar trabalho, e tu tinha razão, e vai fazer de novo. E aí vai dar certo, mas quando ele faz do jeito que ela falou, ele vai lá em frente e faz do jeito certo, e daí não precisa fazer duas vezes, e daí ele prospera. Por isso nós precisamos dar muita atenção ao que elas estão falando para nós, porque Deus deu algo especial para ela, uma visão especial para ela, e colocou nós para enfrentar. É isso aí, irmãos. Vem lá, nós temos, eu tenho que fazer, eu que vou lá, eu que vou botar o braço, eu que vou cavar o buraco, eu vou plantar o moeirão, eu que vou fazer a casa, é isso aí. Na visão dela, ela diz como é que é para eu fazer, eu vou lá e faço. E nós vamos bem, porque nós somos um só. Se ela vai bem, eu vou bem. Se eu estou bem, ela também, porque nós somos um só. Essa é a nossa formação. Que Deus possa te abençoar grandemente, traga o reino para dentro do teu lar em primeiro lugar, traga o reino, essa auxiliadora, esse socorro que Deus colocou do teu lado, é para te dar vitória, é para te levar mais longe, é para te levar pelo caminho certo, glória a Jesus. Por isso, irmãos, a igreja tem mais mulheres do que homens, por isso, porque elas têm uma visão melhor, elas sabem onde é que está o socorro mais fácil, depois ela nos traz. Foi assim na minha vida e assim na vida de muitos. A mulher tem esse poder, essa autoridade que vem de Deus,
e ela nos conduz. E quando nós damos ouvido, nós vamos bem. Quer ir bem na vida? Dê ouvidos. Dê ouvido. Senta e conversa. Peça opinião. E analise muito bem. Você vai ver que vai ter muita vitória. Dando ouvidos a ela. Glória a Jesus. Te coloca de pé. Aleluia. Glória a Jesus. É noite do culto da família. Por isso eu trouxe essa palavra sobre família, irmãos. Sobre marido e mulher, os patriarcas. Porque depois vem os filhos e você é o espelho para eles. Eu sou espelho para meus filhos. Digo meus filhos porque o Josafá hoje é um filho. Então, somos espelho para os nossos filhos. Aquilo que nós fizermos, estão contemplando. E se nós fizermos coisas boas, eles vão fazer coisas boas. O ensinamento eles tiveram. Glória a Deus. Eu sempre digo, na minha casa não foi assim. Na minha casa Deus teve que interferir na minha vida, para mudar o rumo, para mudar o caminho. Mas mudou o caminho. E a minha filha pode olhar e dizer assim, não, eu quero seguir esse caminho. Eu quero andar pelos caminhos onde os meus pais me ensinaram, pelo exemplo, não pelas palavras. Amém, irmãos? Que você possa ser o exemplo para os seus filhos também. Que você possa ver os seus filhos fazendo aquilo que vocês fizeram e se alegrar. O caminho que vocês andaram e se alegrar. Deus maravilhoso, aleluia. Vou deixar o pastor cantar uma canção muito linda, que será, e depois nós vamos fazer essa oração, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.
Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença em oração. Deus Altíssimo, Santo e Soberano, que possamos todos nós compreender, Senhor, realmente que o Teu reino tem que estar na nossa vida. Que possamos honrar, Senhor, a nossa família, que o homem possa honrar a sua esposa, a sua mulher. Da mesma forma, a mulher também possa honrar o seu marido, porque dessa forma eles edificam a casa, e uma casa edificada, uma casa firme na rocha não vai ser abalada. Trabalhadores que também vencerão, Senhor, na vida. Oh, Pai, vai criar filhos que vão se espelhar, vão olhar os pais e vai dizer: eu vou andar neste caminho, porque este caminho me deixa mais forte, este caminho me deixa mais firme, e terei também eu uma descendência por ti abençoada, porque andaremos no teu caminho, e é isso que nós aprendemos, Pai. Que possamos nós olhar para os nossos filhos e podemos alegrar e dizer: eu pude ensinar a minha casa a andar, Senhor, em conformidade à Tua palavra, através não só de palavras, mas através do meu exemplo deixado. Em nome de Jesus, Pai, que cada família que aqui está possa ter a Tua estrutura, Senhor, feita na rocha, em nome de Jesus, por intermédio da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, para que desta forma possamos ser famílias vitoriosas, famílias abençoadas, Senhor. Oh, Senhor, porque vai vir o vento e vai bater contra ela e não vai abalar, porque vai vir a enchente e vai bater contra ela e não vai abalar, porque o inimigo vai se levantar contra ela e não vai abalar. Deus maravilhoso, abençoa poderosamente a família dos meus irmãos, Senhor, assim também como tem abençoado a minha. E que cada vez mais possamos estar unidos em conformidade com a Tua palavra e andar nos Teus ensinamentos, Senhor. Que o inimigo não venha nos iludir, que o inimigo não venha, Senhor, nos mostrar outro caminho, que aos olhos humanos, quem sabe, pode até parecer melhor, mas que ao final é perdição, é derrota, é fracasso. Mas antes do contrário, Senhor, que cada vez que o inimigo mostrar algo assim, possamos nos desviar ainda mais, passar ainda mais longe, Senhor, para que possamos sim ficar sempre, Senhor, em proximidade ao Teu reino, em nome de Jesus, que assim seja, Pai. É isso que eu peço para a minha vida, é isso que eu peço para a vida dos meus irmãos, de cada um de nós, Deus maravilhoso, e que assim seja, amém, Senhor, aleluia. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então pare de chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então pare de chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. É a mão de Deus que sustenta você, é a mão de Deus que te sustenta, que te ampara. Canta comigo assim, ó. Te adorar é o que sustenta-me, de pé eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não mas hoje sei. Diga, se deserto vai chegar ao fim, o Senhor está. Erga suas mãos e canta mais uma vez comigo. Te adorar, te adorar é o que sustenta-me,
certo vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Declara isso na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é vida, é pura, escudo para o que declara mais. E a tempestade se acalma. Só as vozes na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, aleluia. Como é bom. Segura na mão da tua família que está do teu lado aí. Segurando a mão da sua família, erga a mão dele. Diga bem forte: haja o que houver, a qual preço for, eu e a minha casa. Declara com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora você aplaude ao Senhor bem forte, com vontade aí. Vai servir ao Senhor. Sua família inteira vai servir ao Senhor. Amém. Declara isso, que em 2024 você vai ver familiares seus se rendendo a Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Temos algum visitante hoje? Né? Tem alguns rostinhos novos lá atrás. 1, 2. Glória a Deus. Aqui a amiga da convidada Thalita. 3 visitantes. Vamos todos dizer: visitantes, sejam bem-vindos. Esta igreja é um lugar para você pertencer. Amém? Glória a Deus. Você que está perto do visitante, abraça ele. Diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Já estamos chegando ao final do nosso culto, final da nossa reunião. Amanhã nós temos o discipulado com os líderes de célula, os líderes de departamento. Fiquem atentos no grupo. Nós vamos estar confirmando certinho onde vai ser o local, né? Estamos para decidir se vai ser aqui ou vai ser lá em casa. Mas fique atento, a gente vai estar divulgando lá. Então amanhã, nosso primeiro discipulado do ano, com os líderes de células, departamento. Eu quero marcar uma reunião especial, né, com alguns irmãos. Eu vou estar mandando uma mensagem no decorrer dessa semana para estarmos marcando uma reunião. E esse é o ano de nós trabalhar. Eu já tinha falado isso, né? Eu falei isso. Então você disse que vai trabalhar, então nós vamos trabalhar em nome de Jesus. Você lança a mão em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que é sempre convosco permaneça. Vão em paz, que Deus abençoe você.